Oi, gente! Semana passada abri caixinha de perguntas, consegui responder bastante perguntas, mas ficaram ali uma ou outra que eu não consegui responder, deu as 24 horas e passou. Mas tinha uma pergunta específica que eu quis muito voltar aqui para poder dizer, tá? Porque era uma pergunta a respeito da doutrina da igreja e eu achei muito válido, não quis deixar essa pessoa sem resposta e talvez a dúvida dela pode ser de outro, então por isso que decidi responder por um vídeo também, para poder a gente conversar um pouquinho sobre isso à luz da Palavra de Deus e do Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá. Então a pergunta, a pessoa pedia, na verdade, para que eu pudesse falar um pouquinho mais sobre a nulidade matrimonial dentro da Igreja Católica, como que isso funciona, né, enfim. Então assim, para a Igreja Católica, o casamento é um sacramento, ou seja, ele é indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separa, né? Então, a partir do momento em que o sacramento do matrimônio ele acontece, antes eram dois, agora passam a ser um. E isso é uma união que não tem como a gente, na nossa natureza, com a nossa vontade, com o nosso querer, mesmo com as nossas frustrações, com as nossas dificuldades, com os problemas do matrimônio, mas nós não conseguimos desfazer essa realidade que é também espiritual, tá? Mas existe uma situação específica que é a gente analisar se de fato o sacramento aconteceu. E é isso que a igreja faz. Então, quando a igreja propõe, né, a abertura de um processo canônico, eclesiástico, né, a respeito da validade daquele matrimônio, é para que a igreja consiga, a partir do relato dos dois, entender e fazer esse direcionamento se de fato o sacramento aconteceu, se ele foi válido, tá? Então, Fabi, onde que fala isso? Tá na Bíblia, né? A pessoa até perguntava isso, tá na Bíblia? A questão da nulidade, tá no catecismo? Então, tá na Bíblia. Mateus capítulo 19, versículo 3, é quando os fariseus, eles vão até Jesus, né? Perguntando, né, o que que acontece, né? Se um homem pedir a carta de divórcio para sua mulher, né? Enfim, porque Jesus, ele já vinha dizendo, né? Que o casamento, que Deus uniu, o homem não separa, né? Que eram dois, agora é uma só carne. E eles vieram colocar Jesus à prova, né? Então, por que que Moisés permitia dar a carta de divórcio, né? E aí Jesus disse, pela dureza do coração, né? Dureza do coração daquele povo. Mas no início não era assim. Porque o que que Jesus está querendo dizer? O plano, resgatar o plano original de Deus para nós, né? Então, está lá em Gênesis, né? Então, um homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão uma só carne. Está lá em Gênesis. Então, Jesus quis trazer isso de volta, né? No início não era assim. O desejo de Deus para nós é que nós pudéssemos nos unir, para sermos um, né? Vivermos esse reflexo da Trindade, pudéssemos viver essa união livre, inteira e para toda a vida, né? Que fosse fluida, que fosse fecunda, que fosse verdadeira. E aí, quando Jesus vai responder, né, aos fariseus e diz que no começo não era assim, no versículo 9 ele diz: ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso e desposa uma outra, comete adultério. Então, o próprio Cristo aqui, ele fala dessa possibilidade do casamento falso. Então, o que que é isso? A igreja nos explica no Catecismo da Igreja Católica, né? Vamos lá. No parágrafo 1625, a igreja fala sobre o consentimento matrimonial, né? Então, assim, ela faz todo esse retrospecto daquilo que Jesus falou, não só aqui nessa palavra, né, em Mateus 19, mas tudo aquilo que foi falado também na Bíblia a respeito do matrimônio. E aí ela vai resgatando sobre a questão do consentimento matrimonial. Então diz, os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher, batizados, livres para contrair o matrimônio e que expressam livremente o seu consentimento. E ser livre quer dizer não sofrer constrangimento e não ser impedido por uma lei natural ou eclesiástica. Então, essa precisa ser a condição dessas duas pessoas que vão se unir em sacramento, para que o consentimento ele seja livre. Então, precisa não haver constrangimento, precisa ser entre dois batizados e não ter nenhum impedimento, seja da lei natural ou eclesiástica. A igreja considera a troca de consentimento entre esposos como elemento indispensável, que produz o matrimônio. Se faltar o consentimento, não há casamento. Parágrafo 1627.
O consentimento consiste no ato humano pelo qual os cônjuges se doam e se recebem mutuamente. Eu te recebo por minha mulher, eu te recebo por meu marido. Este consentimento que liga os esposos entre si encontra seu cumprimento no fato de os dois se tornarem uma só carne. O consentimento deve ser um ato da vontade de cada um dos contraentes, livre de violência ou de medo grave externo. Nenhum poder humano pode suprir esse consentimento. Se faltar esta liberdade, olha o que o catecismo diz, se faltar essa liberdade, o casamento será inválido. Parágrafo 1629. Por esta razão ou por outras razões que tornam nulo ou inexistente o matrimônio, a Igreja pode, após exame da situação pelo tribunal eclesiástico competente, declarar a nulidade do casamento, isto é, que o casamento jamais existiu. Neste caso, os contraentes ficam livres para casar-se, respeitando as obrigações naturais provenientes da união anterior. Então é isso. Quando Jesus ele diz assim, voltando ali, né? Mateus 19, 9. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto em caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério, o que Jesus está falando? Uma vez casado é para sempre. Então, se você se unir uma mulher, mas desposa outra, você está em adultério, a não ser que seja por matrimônio falso. E aí a igreja aqui no catecismo explica o que é esse casamento falso. É quando não há o consentimento matrimonial na sua liberdade, né? E aí existem muitos critérios que o Tribunal Eclesiástico lista. Eu vou até deixar aqui depois para vocês na legenda, no story, não sei se eu vou colocar no feed ou nos stories aqui essa sequência, mas para vocês verem certinho os critérios que a igreja entende que pode ser que esse casamento seja nulo. Então, gente, esse parágrafo, né, finaliza tudo. Se faltar essa liberdade, o casamento será inválido. Por esta razão e por outras, que tornam nulo e inexistente o matrimônio. A igreja pode, depois de um exame dessa situação pelo Tribunal Eclesiástico, declarar a nulidade do casamento. E quando a igreja declara nulo, não significa que a igreja está cancelando aquele sacramento. Não. Olha o que a igreja está declarando. Que o casamento jamais existiu. Então, isso que é a nulidade matrimonial para a Igreja Católica. É quando a Igreja entende que aquele ato diante do altar não foi verdadeiro, ele foi falso. Foi um teatro, não foi baseado naquilo que são critérios próprios do sacramento. Então, se foi falso, ele não existiu. É isso que a igreja declara. Então, o que é uma nulidade matrimonial conquistada dentro da igreja? É quando, a partir desse processo iniciado eclesiástico, a igreja declara que aquele sacramento, ele não foi válido. Então, aquela pessoa, ela não vai encontrar uma nova união. Ela vai se casar pela primeira vez depois, né? Com a pessoa que ela encontrar depois. Porque aquele ato que aconteceu lá na igreja não foi válido, tá? Não foi sacramento, não aconteceu. Por isso, ela conquista, né? Pode conquistar ali essa nulidade matrimonial, tá? Eu acho que ficou bem claro e tem alguns critérios, tá? São critérios bem específicos que são esses que ferem, né? A natureza do sacramento do matrimônio, né? As finalidades próprias do sacramento do matrimônio, né? Dentro desse aspecto também do consentimento livre, ok? Eu acho que deu para dar uma entendida. Se ficou ainda alguma dúvida, pode colocar aqui, né, nos comentários, ou me mandar no direct. Eu vou tentando ajudar aí a responder. Espero ter ajudado. Se você gostou de videozinhos como esse, quer mais, coloca aqui, coloca ideias, temas, pra gente poder conversar um pouquinho. Beijo, Deus abençoe.